Instrumentais odontológicos. Sumário: esterilização de instrumentais, instrumental clínico, cirúrgico, de endodontia, de periodontia, para restaurações, de prótese, de implante e de ortodontia. Para a execução de qualquer procedimento em odontologia, é essencial que se tenha às mãos todo o instrumental e material necessário. O planejamento das tarefas deve ser sempre realizado com antecedência e os improvisos evitados. Os instrumentais e materiais devem ser adequadamente limpos, empacotados, esterilizados e armazenados para pronto uso. Devem estar organizados e ordenados de acordo com os procedimentos que serão executados, a fim de que resulte em um ganho de produtividade, qualidade de trabalho, economia de tempo, diminuindo a fadiga e as doenças profissionais, aumentando o bem-estar e conforto do paciente. Esterilização de instrumentais. Independentemente do método adotado para esterilização, os instrumentos devem ser escovados com água morna e sabão antes de sua esterilização. Este cuidado visa a remoção de resíduos orgânicos que, sob a ação do calor e da umidade, podem provocar a rápida destruição do instrumento por corrosão. Não se deve guardar os instrumentos em toalhas úmidas nem em armários abertos. Após lavados e escovados, os instrumentos devem ser colocados na autoclave sob pressão de 15 libras durante 20 minutos. Imediatamente após serem retirados da autoclave, os instrumentos devem ser secados e armazenados. No caso de esterilização em estufa, somente poderemos colocar os instrumentais metálicos por 170 graus por 1 hora, ou 160 graus durante 2 horas. Instrumental clínico. Espelho clínico ou odontológico. É de grande importância, utilizado em qualquer tipo de tarefa executada, consiste de um cabo e um espelho redondo, geralmente peças separadas unidas através de uma rosca. O espelho vem normalmente com lente de aumento. Sonda exploradora. Pode ser de ponta dupla ou simples. Usada para pesquisa de cáries, atualmente seu uso é questionado para este fim, já que a retenção da sonda no dente não serve como diagnóstico de cárie. A sondagem em áreas desmineralizadas pode provocar defeitos estruturais nos dentes, além de transportar micro-organismos como o Streptococcus mutans de um dente contaminado para outro dente sem contaminação. Colher de dentina, usada para remoção de dentina cariada ou amolecida. Pinça metálica, usada para pegar rolos ou bolinhas de algodão, instrumental, limas, cones, brocas, etc. O uso da pinça é essencial para evitar a manipulação direta com os instrumentais. Auxilia na colocação de pinos para troquel no modelo de trabalho e auxiliar nas soldagens de ponte fixa. Organização da bandeja. Os instrumentais na bandeja clínica para procedimento devem ser organizados na seguinte ordem: espelho, sonda, colher de dentina, pinça, seringa para anestesia. A bandeja deverá estar previamente esterilizada. Pode-se usar a tampa da marmita clínica esterilizada como bandeja. Os instrumentais ou materiais não esterilizáveis, como prendedor de guardanapo, saca-broca e outros, nunca deverão estar na bandeja. Além da bandeja, deverá estar na mesa clínica o material de apoio: porta-algodão, porta-detritos, saca-brocas, prendedor de guardanapo, anestésicos, guardanapo descartável, máscaras, luvas descartáveis e outros. Instrumental cirúrgico. Relacionaremos aqui os instrumentais usados para a exodontia: espelho clínico, sonda exploradora, colher de dentina, pinça para algodão, seringa para anestesia e agulha. Possui um receptáculo para o tubete de anestésico e agulha descartável encaixada através de uma rosca. Agulhas para anestesia. Hoje em dia, com os avanços da biossegurança, as agulhas para uso odontológico são descartáveis e protegidas por um invólucro, que só deve ser removido na hora do uso, não ficando, portanto, dentro da bandeja clínica e sim na mesa. Muitos cuidados devem ser observados na manipulação da agulha. Quando for removida, deve ser colocada intacta nos protetores com dispositivos apropriados e acondicionados em recipientes resistentes à perfuração. Sugadores, usados para sucção de saliva ou sangue do paciente. Pode ser de metal ou descartável.
Somente serão colocados na bandeja cirúrgica os sugadores esterilizados. Cabo de bisturi e lâminas. Usado para fazer incisão em tecidos moles. Pode apresentar-se com a lâmina fixa ao cabo ou separados, sendo a lâmina vendida em vários formatos. Sindesmótomo. Usado para promover o deslocamento gengival. Destaca periósteo, para deslocamento do periósteo. Alavancas. Para luxação e remoção de dentes. Muito útil principalmente quando a coroa não está presente. Pode ser curva ou reta. Além das tradicionais, existem os modelos pediátricos. Fórceps. Usado para luxação e remoção de dentes. Uma enorme variedade se encontra disponível no mercado. Estão relacionados abaixo os básicos. Fórceps número 150. Usado para exodontia de dentes anteriores e premolares superiores. Fórceps 151. Usado para exodontia de dentes anteriores e premolares inferiores. Fórceps 18R. Usado para exodontia de molares superiores do lado direito. Fórceps 18L. Usado para exodontia de molares superiores do lado esquerdo. Fórceps 17. Usado para exodontia de molares inferiores tanto do lado esquerdo como do lado direito. Fórceps 69. Usado para exodontia de raízes. Cureta alveolar tipo Lucas. Usado para fazer a curetagem do alvéolo após a remoção do dente. Tem a função de remover lesões, restos de osso, tecido mole, raízes fraturadas e estimular a formação do coágulo. Pinça goiva. Usada para fazer acerto ósseo e de tecido mole. Lima para osso. Para alisar a superfície óssea e remover espículas. Seringa hipodérmica. Utilizada para lavar a loja cirúrgica com líquido estéril. Agulha de sutura. De formato curvo, de vários tamanhos. Tem a função de transportar a linha de sutura entre as partes cirúrgicas a serem unidas para a realização da sutura. Pinça porta-agulha. Para prender a agulha de sutura. Tesoura cirúrgica. Usada para acerto de tecido mole e para cortar a linha de sutura. Pinça hemostática. Utilizada para pinçar um vaso que foi rompido durante ato cirúrgico, para estancar a hemorragia, também utilizada para servir de suporte de trabalhos protéticos na aplicação de opaco, cerâmica ou resinas especiais. Martelo cirúrgico e cinzel, para remoção de tecido ósseo. Os instrumentais devem ser organizados pela ordem de uso. Deve constar na bandeja linha de sutura, agulha de sutura e gases esterilizadas. O fórceps colocado será de acordo com o dente a ser extraído. O fórceps 69 e a alavanca reta deverão estar sempre na bandeja, bem como a seringa hipodérmica. Instrumental de endodontia. É todo o instrumental usado para o tratamento dos canais radiculares, como se segue abaixo. Espelho clínico, sonda exploradora, colher de dentina, pinça para algodão, seringa carpule para anestesia e tubetes de anestésico, potes Dapen para colocar soluções antissépticas para irrigação do canal, seringa hipodérmica para levar a solução irrigadora aos canais, régua milimetrada para medição do comprimento da lima que irá penetrar no canal, cursores usados para delimitar a entrada da lima no canal, estipa-nervo. São instrumentos farpados usados para a remoção da polpa intracanal. Se apresentam em várias espessuras, diferenciadas pelas suas cores no sentido crescente, de roxo até preto. Limas para canal. As mais usadas são as do tipo Kerr. São utilizadas na instrumentação do canal, ou seja, raspagem das paredes do mesmo. Se apresentam em 3 comprimentos, 21 mm, 25 e 31, e em 3 séries de acordo com a espessura. A ordem das cores para cada série é branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta. Além dessas, existem limas de menor espessura para canais atrésicos e curvos, lima rosa, 0,6, lima cinza, 0,8 e lima roxa, 10. Limas de níquel-titânio. Apresentam maior flexibilidade e é necessário o uso de um instrumental específico. Condensador para canal.
Instrumental utilizado para condensar o material obturador verticalmente durante a obturação do canal radicular. Espaçadores ou condensadores laterais, usados durante a obturação dos canais para abrir espaço para os cones de gutta-percha. Seguem a mesma numeração das limas. Ponta-rem e brocas de piso, usados para desobstrução e remoção parcial da obturação do canal. Broca lentulho, utilizado para introdução de pastas no interior dos canais radiculares. Brocas gates, usadas para iniciação da preparação dos canais radiculares. Recomendações para cuidados com as brocas. Limpeza. Após o uso, deixe as brocas de molho em recipiente contendo água com sabão para retirar os resíduos secos. Qualquer detergente doméstico pode ser usado. Sistemas de ultrassom podem ser utilizados para a limpeza das brocas, entretanto, elas devem estar separadas entre si em um estojo de brocas durante a imersão, para evitar danos às lâminas. Escove todos os resíduos remanescentes usando uma escova para brocas de aço inoxidável e enxague-as em água corrente. Imediatamente após o enxágue, seque as brocas completamente. Seque adequadamente todas as superfícies. Quando a sua escova tiver o aspecto da foto, ela deve ser trocada. Esterilização. A esterilização adequada das brocas é imprescindível para eliminar a ameaça potencial de infecção cruzada entre pacientes, dentistas e assistentes por doenças contagiosas. Métodos recomendados para esterilização de brocas. Esterilizadores a calor seco a 170 graus durante 60 minutos ou 160 graus durante 120 minutos. Este método, quando usado de acordo com as instruções do fabricante, normalmente não corrói ou cega as brocas. Autoclave a vapor 121 graus centígrados por 20 minutos a 15 libras de pressão. Esse sistema esteriliza efetivamente as brocas, entretanto, a possibilidade de corrosão estará presente. Evite usar qualquer tipo de estojo de metal quando esterilizar através desse sistema, pois eles podem provocar corrosão galvânica. Estojos de plástico especial resistente ao calor são facilmente encontrados e eliminarão esse problema. Instrumental de periodontia. É todo instrumental usado no tratamento da gengiva, osso e estruturas adjacentes ao dente. São eles: espelho clínico, sonda exploradora, colher de dentina, pinça para algodão, seringa para anestesia, seringa hipodérmica para irrigação, cabo de bisturi e lâminas, extratores de tártaro, inchadas para superfícies vestibular ou lingual, foice para a região de ameias, cinzel interproximal para as proximais no sentido bucolingual, cureta para a região cervical, sonda milimetrada para medir a profundidade do sulco gengival e ou das bolsas periodontais. Gengivótomos usados em cirurgias periodontais, Orban e Kirkland. Esses instrumentais nem sempre estarão na bandeja. A escova de Robson e as taças de borracha são materiais de consumo utilizados em periodontia para desfazer o polimento coronário. A odontologia restauradora é a especialidade odontológica que se preocupa em restituir ao dente sua forma e função. Para este fim, vários tipos de materiais são usados, como amálgama, resina composta, ionômero de vidro e outros. A cárie dental é uma enfermidade que pode afetar o dente em qualquer superfície, atingindo uma ou mais superfícies em um só dente e pode afetar tanto dentes anteriores quanto posteriores. De acordo com as características da cavidade preparada, existe uma variedade de instrumentais a serem usados. Instrumentais para restaurações com amálgama: espelho clínico, sonda exploradora, colher de dentina, pinça para algodão, seringa para anestesia, agulha, tubetes de anestésico, aplicador de hidróxido de cálcio, porta de cal, instrumento utilizado para levar cimento de hidróxido de cálcio à cavidade. Porta-amálgama, utilizado para levar o amálgama à cavidade. Constituição: corpo, ponteira, botão, anel de regulagem, contraporca, mola, êmbolo e pistão. Regulagem: quando houver necessidade de reajustar o porta-amálgama, proceda da seguinte maneira: afrouxe a contraporca que fixa o anel de regulagem em posição.
Gire o anel de regulagem para um lado ou para o outro, de modo que, ao se pressionar o botão, a extremidade do pistão fique exatamente na altura da saída da ponteira, sem ultrapassá-la. Sem mexer no anel de regulagem, aperte a contraporca até encostar no corpo do porta-amálgama, o que fixará o anel de regulagem na posição desejada. Limpeza. Mantenha o instrumento sempre livre de restos de amálgama, porque esses prejudicam seu funcionamento. Para remover restos de amálgama em estado plástico, aperte o botão várias vezes, até retirar das paredes da ponteira todo o resíduo. Se os restos de amálgama já estiverem endurecidos, aqueça a ponteira sob uma chama branda, até amolecer o amálgama, pressionando o botão com firmeza até expulsar totalmente o mesmo. Tenha cuidado para não aquecer demais a ponteira a fim de não danificá-la. O amálgama endurecido pode prender o pistão. Periodicamente, o porta-amálgama deve ser desmontado e limpo peça por peça, com um pedaço de pano macio. Para desmontá-lo e montá-lo, proceda de acordo com as instruções a seguir. Desmontagem. Desparafuse a ponteira. Afrouxe totalmente a contraporca junto com o anel de regulagem. Remova então o conjunto do êmbolo e a mola. Montagem. Coloque o conjunto do êmbolo e a mola, mantendo o botão pressionado até o fundo. Coloque a ponteira sobre o pistão e a parafuse no lugar. Em seguida, regule o porta-amálgama conforme explicado no item regulagem. Condensadores. Usados para condensar ou calcar o material restaurador dentro do preparo cavitário. Porta-matriz e matriz de aço. Dispositivos usados em restaurações do tipo classe 2 ou com extensões para outras superfícies a fim de conter o material restaurador. Eles podem ser individuais, fabricados especialmente para atender a um caso, ou universais, utilizados para quase todos os casos. Dentre os porta-matrizes universais, podemos citar o de Tofflemire e o de Ivory, como os mais difundidos e utilizados. Cunha de madeira. Usadas em cavidades do tipo 2, 3 e 4 para evitar excessos cervicais, auxiliar no estabelecimento do ponto de contato e evitar invasão do espaço da papila gengival. É classificada como material e não como instrumental. Esculpidores. Utilizados para a confecção da escultura do amálgama. Esculpidor Hollenbeck. Brunidores. Usados para brunir a restauração, diminuindo a quantidade de mercúrio residual, melhorando a adaptação da restauração às paredes do preparo e o acabamento da restauração. Material para polimento da restauração. Brocas de acabamento multilaminadas, discos de lixa, escovas de Robson, taças de borrachas, pastas abrasivas e pastas de óxido de zinco e álcool. Instrumental para preparação do amálgama. Balança para amálgama, grau e pistilo de vidro. Um lençol de linho deve ser utilizado para a remoção do excesso de mercúrio. Amalgamador mecânico. E deve-se utilizar um vasilhame de plástico com água para a colocação dos resíduos de restauração. Instrumental para restaurações estéticas. Instrumental clínico e brocas. Porta de cal, espátula plástica e matriz de poliéster. Temple composite, para inserção do material restaurador na cavidade. Instrumentais plásticos, confeccionados de diversas formas, tais como esfera, faca, dentre outros. Para acabamento e polimento. Brocas diamantadas, discos abrasivos, tiras de lixa, lâminas de bisturi, borrachas abrasivas, discos Soflex. Instrumental para isolamento absoluto. Esse tipo de isolamento é usado em tratamentos endodônticos e procedimentos restauradores, com inúmeras vantagens, dentre elas, evitar contato de materiais e líquidos muitas vezes tóxicos e irritantes com a cavidade bucal do paciente, trabalhar sem interferência da língua, bochecha, saliva, etc. Arco de Young ou Ostby. Lençol de borracha. É um material e não um instrumental. Perfurador de lençol. Para perfurar o lençol, possibilitando a colocação através do dente. Grampos. Podem ser com asa ou sem asa. Existem tipos variados de acordo com os grupos de dentes, molares, premolares, incisivos e caninos. Pinça porta-grampo, usada para levar o grampo firmando no dente. Instrumental de prótese. Lecron.
Instrumental utilizado para fazer recorte cervical, escultura de anatomia dental, de armação em prótese facial removível. Possui 2 lados, um com lâmina cortante e a outra em forma de uma minúscula concha. Espátula número 7. É um instrumental de 2 lados não cortante, uma extremidade em forma de lança para auxiliar na montagem de dentes individuais e outra em forma de colher rasa para fazer escultura gengival. Espátula número 31. Instrumentos de 2 lados, um em forma de lança triangular e outro retangular, utilizado para fazer ceroplastia gengival e para alisar roletes de cera da chapa de prova. Espátula número 24 e número 36. Instrumento que possui apenas um lado utilizado para homogeneizar resinas e pastas em geral. A espátula 24 é mais fina e longa e a 36 mais curta e larga. Gotejador de cera. Instrumentos de 2 lados com pontas curvas de diâmetros diferentes utilizados para fazer ceroplastia dental. Estilete ou torninho de mão. Possui uma ponta móvel, rosqueada, por meio da qual se ajusta uma lâmina cortante, utilizado para limpar o espaço interdental em prótese parcial removível e prótese total, e para limpar internamente as coroas de próteses fixas. Espessímetro. Instrumental que possui escala em decímetros de milímetros e 2 pontas na outra extremidade para medir espessuras ósseas em cirurgias de implante ou de metais durante a usinagem. Espátula para gesso. Espátula flexível com cabo de madeira ou de material sintético, utilizada para homogeneizar gessos, alginatos e revestimentos junto com uma cuba de borracha. Tesoura para ouro. Possui ponta pequena, com lâminas retas ou curvas, utilizadas para cortar placa base, palhões de solda, folhas de ouro e para auxiliar na demuflagem. Martelete pneumático com arco serra. Fratura e remove o gesso do interior da base da prótese. Demuflagem total e parcial das próteses com menor risco de quebra sem danificar a mufla. Retira o revestimento fosfatado das fundições. Separa bases metálicas dos modelos a serem transportados para o articulador. Utilizado para abertura de muflas tanto de metal quanto de micro-ondas. Elimina o uso de martelo e chave de fenda para a demuflagem. Pinça tenaz. Pinça com hastes longas, vendidas em 2 tamanhos, grande e pequena. Utilizada para transportar anéis de fundição do forno para a centrífuga e blocos de revestimento durante as soldagens. Instrumental de implante. Mesa clínica. Deve ser montada sobre um campo operatório esterilizado. É composta de kit de implante, motor, chave de catraca, chave de boca, sonda milimetrada, afastador Minnesota, tesoura, pinça hemostática, seringa de irrigação, porta-detritos, recipiente para soro fisiológico, gaze, seringa com anestésico e agulha, instrumental clínico, porta-agulha, agulha e linha de sutura, sugador, bisturi e lâmina. Kit de implante. Ele é composto de vários tipos de brocas e apresenta grande variedade. Motor, usado na perfuração do osso. Chave de catraca, para inserir o implante e apertar o mesmo no osso. Chave de boca, evitar a rotação do implante na retirada do monta-implante. Sonda milimetrada, para avaliar a profundidade da perfuração do osso. Afastador de Minnesota, para afastar tecidos moles durante o ato cirúrgico. Tesoura, para acertar tecido mole e cortar a linha de sutura. Pinça hemostática, para pinçar o vaso e estancar a hemorragia. Seringa de irrigação, para lavar a loja cirúrgica utilizando um líquido estéril, o soro fisiológico. Porta-detritos, local para depositar restos de tecidos e de materiais. Recipiente para soro fisiológico, local para colocar o soro fisiológico usado na cirurgia. Gaze, usada para absorver fluidos corporais durante a cirurgia. Seringa com anestésico e agulha, usado para anestesiar o local da intervenção cirúrgica. Instrumental clínico,
espelho, sonda, pinça e sindesmótomo. Porta-agulha, para prender a agulha de sutura. Agulha e linha de sutura, de formato curvo, apresenta vários tamanhos e é utilizado para transportar a linha de sutura. Sugador, utilizado para sucção de saliva ou de sangue, pode ser de metal ou descartável. Deve-se colocar na bandeja cirúrgica já esterilizado. Bisturi e lâmina, utilizado para fazer incisão em tecidos moles, e essas lâminas podem ser fixas ao cabo ou separadas. Apresenta vários tamanhos. Instrumental de ortodontia, mesa clínica, alicates, jogo clínico, Sputnik, pinça ortodôntica, posicionador de brackets, aplicador de amarrilho elástico, pinça Mathieu, calcador de base triangular, assentador de bandas, tesoura, espátula e placa de vidro, tensiômetro, paquímetro, torre, expandex, afastador para fotografias, espelho oclusal e moldeiras. Alicates, utilizado para a construção de dobras em fios para a confecção de aparelhos ortodônticos e ortopédicos. Existem vários tipos. Devem ser colocados em um suporte para facilitar a organização e o manuseio. Instrumental clínico, espelho, sonda e pinça. Sputnik, utilizado para dobrar amarrilhos metálicos e sobras de fio. Pinça ortodôntica, instrumental utilizado para levar o bracket até o dente e para ajustá-lo durante a colagem. Posicionador de brackets, para posicionar os brackets na altura correta. Aplicador de amarrilho elástico, utilizado para colocar amarrilho elástico para prender o fio no bracket, aplicando amarrilho elástico. Pinça Mathieu, utilizado para colocar amarrilhos metálicos e elásticos para prender o fio no bracket. Colocando amarrilho metálico. Colocando amarrilho elástico. Calcador de base triangular, utilizado para adaptar as bandas ortodônticas. Assentador de bandas, utilizado na adaptação das bandas ortodônticas. Tesoura, utilizada para cortar lastex, elásticos em cadeia. Espátula e placa, utilizados para manipular cimentos para as bandas. Tensiômetro, para mensurar a força utilizada. Paquímetro, para mensurar medidas dos dentes e arcos dentários. Torre, utilizada para conformar fios ortodônticos. Expandex, para afastar tecidos moles durante a colagem dos brackets. Afastador para fotografias, afastar tecidos moles durante fotografias da boca. Espelho oclusal, utilizado para permitir fotos intrabucais oclusais. Moldeiras, utilizadas para moldar as arcadas para a confecção de aparelhos. Instrumentais de suporte. São instrumentais que não estão presentes na bandeja, mas que podem ser utilizados em vários procedimentos, como periodontia, odontologia clínica restauradora, cirurgia, endodontia, etc.